Revelado. Oração transformadora para libertar sua vida de maldições ocultas e surpreendentes. Clara sempre acreditou que o conhecimento era a chave para a liberdade. Aos 28 anos, ela se dedicava a ensinar história em uma escola pública de sua pequena cidade no interior do Brasil, batalhando contra a falta de recursos e o preconceito que viravam uma sombra sobre seus alunos. Ela se lembrava do olhar brilhante de cada criança ao aprender algo novo, cada história passada limpando um pouco da escuridão que pairava ao redor deles. Mas quando sua avó, uma mulher sábia e reverenciada, surgiu em sua vida com um segredo ancestral, o mundo de Clara começou a virar de pernas para o ar. Clara, a nossa família carrega um destino trágico que precisa ser quebrado. Esta oração tem o poder de libertar-nos de todas as maldições que nos assombram, disse a avó, com a voz trêmula, mas cheia de certeza. Clara, resistente e cética, estreitou os olhos, tentando absorver a carga emocional daquela revelação. O que ela realmente queria era mudar a vida de seus alunos, e não ficar presa a tradições que pareciam mais histórias de terror do que soluções. No trabalho, ela se deparava com um colega que tentava derrubar seus projetos. Era uma luta diária contra a injustiça em um sistema que muitas vezes exaltava o poder sobre a verdadeira habilidade. Clara se sentia sozinha, sufocada pela pressão de ser a única a defender seus alunos, enquanto seu rival, o ambicioso Carlos, fazia de tudo para desmerecer seu empenho. O coração de Clara batia acelerado cada vez que recebia um e-mail dele, como um golpe em seu peito. A dúvida entre seguir seu coração e confiar na educação ou dar uma chance à oração crescia como um peso dentro dela. E se isso pudesse realmente mudar algo? Pensava, enquanto o olhar desconfiado da avó a seguia em cada canto da casa. Sua mente navegava entre o racional e o sobrenatural, criando um mar de ansiedade. O que ela mais temia era a possibilidade de se sentir ainda mais perdida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na noite em que decidiu experimentar a oração, tudo mudou. Os primeiros versos que proferiu traziam um frio na espinha, como se cada palavra tivesse o poder de mover montanhas. Mas logo depois, pequenos acidentes começaram a acontecer. Vasos quebrados, discussões acaloradas com a família. Clara sentiu como se um furacão estivesse se formando dentro dela. E não eram só os eventos externos, mas uma transformação interna que a fazia confrontar tudo que guardava dentro de si. Ela se viu mais forte, mas estranhamente isolada em sua própria casa. E como se houvesse uma conexão direta com o caos no trabalho, Carlos intensificou suas táticas malignas, ameaçando o futuro da escola e de seus alunos. Com o coração disparado e a adrenalina gritando em suas veias, Clara se preparou para encarar seu rival. As palavras que não se calavam dentro dela a impulsionaram a uma luta que poderia mudar não só a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Em um clímax de emoções cruas e verdades que precisavam ser ditas, Clara percebeu que a verdadeira maldição não estava em rituais ou tradições, mas nas correntes que ela mesma havia permitido que a aprisionassem. Conseguirá então reivindicar seu espaço e quebrar a sombra das maldições ocultas? A pergunta pendurava-se no ar, como um eco de esperança e incerteza, preparando o terreno para a batalha que estava por vir. Clara respirou fundo, sentindo o peso da tensão no ar. O dia seguinte seria crucial. Carlos havia se preparado para um ataque final e Clara precisava de todas as forças que pudesse reunir. Olhou para a fotografia de sua avó, um doce sorriso que lhe parecia ao mesmo tempo acolhedor e desafiador. Você sabe que precisa fazer isso, pensou consigo mesma, as palavras da avó ecoando em sua mente como um mantra. A manhã amanheceu nublada e Clara sentiu que o tempo refletia seu estado interior. A escola estava quieta quando ela chegou, mas sabia que a calmaria não iria durar. Carlos a esperava na sala dos professores, seu olhar afiado como uma lâmina, pronto para cortar suas esperanças. Clara decidiu que não ficaria mais parada. Aquela seria a hora de agir. Ao ouvir os passos de Carlos se aproximando, seu coração disparou. Ele começou a falar, sua voz carregada de sarcasmo. Clara, a heroína solitária, você realmente acha que pode mudar tudo sozinha? O riso escarnecedor dele fez o sangue dela ferver.
Não sou sozinha, Carlos. Tenho meus alunos ao meu lado. O brilho em seus olhos era um lembrete do que estava em jogo. A educação deles, os sonhos e a possibilidade de um futuro melhor. A primeira reunião daquele dia foi uma batalha verbal. Clara apresentou seus projetos com mais paixão do que nunca, cada palavra carregada de emoção. Ela viu os rostos dos alunos na plateia, cada um envolvido e torcendo por ela. Porém, a resistência de Carlos era feroz. Ele tentava desviar a atenção para erros mínimos, pequenas falhas que pareciam insignificantes diante da grandeza do que ela estava apresentando. Mas, em vez de se deixar afetar, Clara respirou fundo. Lembrou-se da oração, da força que começava a pulsar dentro dela, e decidiu não se deixar abater. Você pode tentar me desmerecer, mas estou aqui para lutar por esses jovens. Eles merecem mais do que você pode imaginar. Sua voz ressoava na sala, e pela primeira vez ela viu a dúvida nos olhos de alguns colegas. Clara estava tocando algo dentro deles, uma vontade de mudança que todos sentiam, mas poucos ousavam expressar. Após a reunião, um grupo de professores se aproximou. Clara, você realmente se destacou hoje. Precisamos de mais pessoas como você na escola, disse uma delas, com um sorriso encorajador. Aquela pequena faísca de apoio fez o coração dela pulsar com alegria renovada. Talvez, só talvez, eu esteja começando a quebrar algumas cadeias, pensou Clara. No entanto, enquanto a esperança crescia, a sombra de Carlos ainda pairava. Ele não iria desistir facilmente. Ao cruzar o corredor, Clara ouviu sussurros. Você não vai sair ilesa dessa, de jeito nenhum. Era Carlos, mais uma vez, lançando sombra sobre seus esforços. Mas agora ela não sentia mais medo. A fragorosa união que estava se formando ao seu redor a alimentava. Naquela noite, Clara decidiu que iria rezar novamente. As palavras da avó dançavam em sua mente, e enquanto proferia a oração, sentiu uma onda de coragem invadir seu ser. Pronta para tudo, Clara sabia que a batalha estava apenas começando. Com o coração aquecido por novas esperanças e as energias renovadas, questionou-se sobre o próximo passo. Afinal, o que estava por trás das palavras tornou-se sua nova força. Amanhã seria o dia da verdade. Conseguiria Clara desmascarar Carlos e, finalmente, firmar seu lugar como defensora incansável dos alunos? A dúvida ainda pairava, mas o fervor também. A verdade será revelada, pensou enquanto o sono começava a cair sobre seus olhos. A ansiedade a acordaria mais uma vez, mas um novo amanhecer parecia prometer grandes mudanças. A luz do sol nasceu tímida na manhã seguinte, como que hesitante em iluminar o caminho que Clara teria pela frente. Ela ajeitou a saia e passou a mão pelos cabelos, tentando apaziguar a tempestade de emoções dentro de si. A cada passo que dava em direção à escola, seu coração pulsava com uma mistura de ansiedade e determinação. Hoje é o dia, repetia para si mesma, como um mantra que a guiava. Quando chegou na escola, o ambiente parecia diferente. O ar estava carregado de expectativa. Clara sentiu que seus colegas, antes apáticos, agora olhavam para ela com um misto de esperança e curiosidade. Ela respirou fundo e caminhou até a sala de professores, enquanto sussurros preenchiam o espaço, como se o próprio edifício estivesse louco para saber sobre a disputa que se aproximava. Mal sabia Clara que a batalha já havia começado. Na sala, Carlos a aguardava com um olhar desdenhoso, montado em sua habitual postura arrogante. Pronta para mais uma derrota, Clara? Ele provocou, o sorriso cínico mal disfarçando a ameaça. Em vez de recuar, ela se ergueu, permitindo que a confiança que havia cultivado nas últimas noites a envolvesse como um escudo invisível. Hoje eu não vou perder, respondeu ela, enfrentando aquele olhar cortante. Clara sentiu a energia ao redor dela mudar. Sentidos, tomados pela coragem, alguns professores começaram a se aproximar, formando um círculo ao seu redor. Aquela união estava crescendo, e o poder da coletividade acendeu a chama dentro de Clara. Durante a reunião, Clara expôs os projetos com a força de um furacão. Ela falava não só por si, mas pelos alunos que acreditavam no futuro, pelas mães que sonhavam com um amanhã melhor. O ardor nas palavras dela reverberava no coração de todos ali, e pela primeira vez, Carlos parecia hesitar, como se as paredes ao seu redor estivessem se fechando. Você não pode silenciar as vozes desses jovens, Clara declarou, seu olhar fixo nos olhos de Carlos, desafiando-o a tentar. A sala encheu-se de murmúrios, e em um ato de coragem coletivo, alguns professores começaram a se manifestar, apoiando sua causa. É por um futuro melhor, disse uma professora, com a voz firme, e isso foi o suficiente para que outras seguissem seu exemplo. Mas Carlos não era alguém que recuava facilmente. Ele então lançou uma bomba emocional.
Sabem o que vocês estão defendendo? Um sonho impossível. Esse projeto nunca sairá do papel e vocês vão se decepcionar ao ver que todas essas palavras não significam nada. Apenas sigam o fluxo. Clara sentiu um balde de água fria descer sobre seu ardor. As palavras dela eram venenosas, podiam minar as esperanças que começavam a brotar dentro dela e ao seu redor. No entanto, ao olhar para os rostos de apoio, ela lembrou-se da avó. Lembrou-se de que a força de uma tempestade possa ser contida em uma simples gota de água. Você pode tentar me desmerecer, mas a mudança não é sua para controlar. Estamos juntos nessa, Clara bradou, a voz ecoando como um grito de guerra. E naquele instante, quando tudo parecia perdido, ela percebeu que a verdadeira batalha não era contra Carlos, mas pela transformação que eles podiam trazer juntos. Quando a reunião terminou, Clara respirou aliviada, mas a tensão ainda estava no ar. Sabia que Carlos não ficaria calado e já planejava a próxima jogada. No entanto, a união entre os professores e alunos parecia mais palpável. Havia uma mudança genuína começando a acontecer. Mas antes que Clara pudesse comemorar essa pequena vitória, algo surpreendente aconteceu. Um aluno a abordou, seus olhos cheios de emoção e temor. Clara, você não sabe, mas Carlos está tramando algo contra você. Ele não vai parar por aqui. O coração dela disparou. O que Carlos poderia estar planejando agora? Clara sentiu uma mistura de medo e determinação. O que será que ele estava escondendo? A luta não era só por seus alunos. Estava prestes a entrar em um jogo muito mais complicado e perigoso do que ela tinha imaginado. Com a adrenalina invadindo seu corpo, Clara se preparou para enfrentar o que viesse a seguir. A revelação do aluno fazia seu sangue ferver. A verdade que estava se desenrolando a cada instante apenas confirmava. A batalha estava longe de acabar. Clara voltou para casa com a mente a mil, presa a um turbilhão de pensamentos e emoções. O dia a cada instante se tornava mais pesado e a sensação de que Carlos estava tramando algo sombrio a acompanhava como uma sombra. A luz do sol se tinha transformado em um manto lúgubre que cobria sua cidade, refletindo o seu coração angustiado. Desabou na cama, abafando um grito com o travesseiro. Por que Carlos estava tão determinado a destruí-la? Ela sabia que a verdadeira disputa não era apenas sobre um projeto escolar, era uma ameaça à esperança que começava a brotar. O olhar do aluno, cheio de desespero, ainda ecoava em sua mente. Havia um perigo real e palpável no ar, e Clara precisava agir. Com esforço levantou-se e se dirigiu à mesa. Os papéis do projeto pareciam irradiar uma luz de determinação agora. Clara começou a rabiscar novas ideias, estratégias para fortalecer sua proposta, reforçando os laços com os alunos e professores que a apoiavam. Colocar o plano em prática tornava-se urgentemente necessário. A noite avançava, e enquanto escrevia, seu celular vibrou. Uma mensagem de um dos professores a convocava para uma reunião emergencial naquela mesma noite, na escola. Todos estão preocupados com o que Carlos pode fazer. Precisamos nos unir agora. Aquelas palavras acenderam uma nova chama nela. Era hora de transformar a preocupação em ação. O caminho até a escola parecia ainda mais escuro, mas Clara se sentia cada vez mais firme. Ao entrar na sala, viu que não estava sozinha. O clima de união e determinação era palpável. Professores e alunos se misturavam, discutindo estratégias, compartilhando medos e esperanças. Clara sentiu o coração vibrar. Era como se toda a sala estivesse pulsando com uma energia contagiante. Precisamos de um plano, disse um professor, com as mãos batendo nervosamente na mesa. Carlos não vai hesitar em esmagar nosso projeto. Temos que agir rápido antes que ele faça algo que nos prejudique. Com um olhar firme, Clara se levantou. Nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Carlos pode tentar nos dividir, mas ele não pode silenciar todos nós. Vamos enfrentar o que ele está armando juntos. A sala explodiu em aplausos, e a confiança parecia inundar o ambiente. Discutiram por horas, traçando um plano para resguardar o projeto e, mais importante ainda, fortalecer a comunidade escola. Clara percebeu que a realidade que estavam construindo juntos era mais poderosa do que qualquer ataque adversário. Com cada ideia compartilhada, a pressão sobre seus ombros aliviava-se, enquanto um novo sentido de propósito a envolvia. Mas no meio da empolgação, Clara recebeu outra mensagem em seu celular. Era um vídeo que parecia ter sido enviado de forma anônima. O coração dela parou. Ao abrir, as imagens mostravam Carlos com um grupo de alunos, rindo e elaborando planos que, com certeza, eram contra tudo que estavam tentando construir. O que quer que ele estivesse fazendo era um plano que poderia ferir não apenas seu projeto,
mas a confiança entre todos. Com a boca seca e os olhos arregalados, Clara decidiu que não poderia ficar parada. Era hora de encarar Carlos e seu grupo. Apenas precisaria de uma estratégia que usasse a força da união a seu favor. Só temos um jeito de encarar isso, pensou Clara, enquanto os ecos de suas emoções se misturavam a um novo fervor. Vamos expor a verdade. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, e havia muito mais em jogo do que poderia imaginar. A expectativa agora estava em seu olhar. Como agir diante dessa nova ameaça? O desfecho parecia se aproximar, mas Clara respirou fundo, já detectando o perigo que a esperava. E com isso, uma pergunta surgiu. Até onde ela estaria disposta a ir por seus alunos? Clara acordou com os olhos pesados, a mente ainda girando em torno do vídeo que acabara de ver. A luz da manhã entrava pela janela, mas não conseguia eliminar a névoa de preocupação que pairava sobre ela. O que Carlos estava planejando? Ela sentia uma frieza na barriga ao imaginar novas traições e manobras, mas não poderia deixar o medo paralisá-la. Era a hora de agir. Descia as escadas, e enquanto passava pela cozinha, sua mãe a chamou. — Clara, você está bem? Parece tão distante, disse, com preocupação estampada no rosto. Clara sorriu, tentando esconder seus sentimentos tumultuados. — Tô sim, só estou ocupada com um projeto. Amanhã é o dia da apresentação, sabe como é? Respondeu, disfarçando o peso na voz. A expressão preocupada da mãe a fez se perguntar se ela realmente acreditava no que estava dizendo. Enquanto se preparava para o dia, a mente de Clara fervilhava com planos. Decidiu que antes da apresentação, precisaria encontrar alguém que pudesse ajudá-la a descobrir mais sobre Carlos e suas intenções. Sua amiga Júlia sempre tinha uma boa dica. Ao encontrá-la na escola, Clara a puxou para o lado, longe dos olhares curiosos. — Preciso da sua ajuda. Pode me ajudar a descobrir o que o Carlos está fazendo? A situação está mais pesada do que eu pensei. Júlia olhou com um brilho de determinação. — Claro, vou ver o que consigo. Mas você tem certeza de que quer entrar nesse jogo? Ele é perigoso. Clara respirou fundo, sabendo que o que estava em jogo era maior do que ela. Não posso deixar que ele machuque os outros. Precisamos expor o que ele está aprontando. Com um plano em mente, Clara se despediu de Júlia e entrou na escola, o coração acelerado. A apresentação se aproximava, e o clima entre os alunos estava tenso. Alguns pareciam nervosos, enquanto outros sussurravam sobre o que poderia acontecer. A sensação de que a verdade estava prestes a vir à tona pairava no ar. Enquanto o relógio passava lentamente, Clara observava de longe Carlos, cercado por seu grupo. Eles riam e trocavam sussurros. Era um misto de raiva e tristeza que a invadia ao ver a confiança que ele possuía sobre os colegas. De repente, uma ideia iluminou sua mente. Precisava fazer com que todos vissem o verdadeiro Carlos. Durante o intervalo, Clara convocou um grupo de alunos em uma sala alternativa. Precisamos reunir provas sobre o que está acontecendo, disse, seu tom sério, mas envolvente. Se Carlos realmente está tramando algo, nós devemos estar prontos para expor isso. A união é a nossa força. A tensão no ar se dissipou à medida que os alunos começaram a compartilhar histórias e informações sobre Carlos. Clara percebeu que aquele não era um simples ataque, era um movimento de resistência que crescia como uma tempestade. Em meio ao fervor, ela sentiu uma onda de esperança lavando suas preocupações. Talvez, apenas talvez, eles pudessem realmente vencer. Mas assim que a reunião chegou ao fim, um aluno entrou correndo. — Clara, o Carlos descobriu o que estamos fazendo. Ele está furioso e já começou a falar mal da gente nas redes sociais. Aquelas palavras caíram como um balde de água fria sobre todos. Clara sentiu o coração acelerar, o medo começando a se aninhar dentro dela. — Precisamos nos mover rápido, Clara exclamou, buscando transmitir coragem enquanto o pânico tomava conta do grupo. Era hora de reforçar a união, mas isso significava também encarar Carlos de frente. As mãos tremiam, mas sua determinação era clara. Vamos nos proteger e, mais importante, vamos mostrar a ele que somos mais fortes juntos. E assim, decidida, Clara se voltou para os amigos. Estão prontos para a batalha? Enquanto os olhares se encontravam, a incerteza e a determinação se misturavam. Ela sabia que o próximo passo poderia mudar tudo, e uma pergunta ficou suspensa no ar. Até onde eles iriam juntos para enfrentar alguém que parecia invencível? O salão estava em silêncio, exceto pelo som acelerado dos corações dos alunos. Clara sentiu a pressão aumentar, os olhares curiosos fixados nela e no pequeno grupo que se formara em torno. Os murmúrios começavam a crescer e uma onda de ansiedade tomou conta da sala. A cada respiração era como se o peso da responsabilidade aumentasse, mas ela se lembrava do que estava em jogo e da força que seus amigos poderiam oferecer. Vamos criar uma verdade que o Carlos não pode contestar, disse Clara, a voz firme, tentando esconder o nervosismo que pululava em seu interior. Ela matutou rapidamente formas de unir o grupo ainda mais.
O que precisamos agora são provas palpáveis. Precisamos de algo que mostre ao público e ao Carlos que temos a verdade do nosso lado. Júlia, que até então escutava atenta, levantou a mão. E se começássemos a documentar tudo? As atitudes erradas dele, as palavras maldosas e até os vídeos que as pessoas têm guardados. Seria um ótimo jeito de fazer tudo isso ressoar. Ele precisa entender que não estamos esperando por um milagre. Estamos prontos para agir. O plano parecia ganhar forma. Clara sentiu uma onda de alívio. Mas em meio a essa sensação de unidade, o medo ainda a visitava. O que Carlos faria em resposta? O que ele era capaz de fazer para salvaguardar a imagem que havia tão cuidadosamente construído? Enquanto o grupo ia se dispersando, Clara foi interrompida por mensagens no celular. Era uma enxurrada de notificações. Clicou em uma delas e o coração disparou. Uma foto de Carlos tinha sido postada, ridicularizando-a e seus amigos. A legenda era repleta de palavras cortantes. Olha a turma dos perdedores articulando mais um plano fracassado. Ainda esperam que alguém acredite. Aquilo a cortou como um golpe. A pressão aumentava e Clara sabia que não poderia se deixar abater. Não vamos deixar que as provocações do Carlos nos derrubem, ela disse, a mente fervilhando com a determinação que começava a se espalhar entre seus colegas. Ele está apenas tentando nos desviar do nosso caminho. Cada insulto nos dá mais força. A ligação que Clara sentia com seus amigos era intensa. Estavam em um momento crucial em que as caras de preocupação se transformavam em expressões de determinação. Eles eram o futuro de algo maior, que poderia mudar não apenas o presente, mas as vidas de muitos que estavam sendo afetadas pelas ações de Carlos. Conforme o dia avançava, um novo plano de ação foi elaborado. Clara e Júlia trabalhariam juntas durante a tarde, pedindo que outros alunos compartilhassem suas experiências e gravassem mensagens curtas sobre as atitudes de Carlos. Para cada testemunho, Clara tinha certeza de que uma nova luz se acenderia contra as sombras que Carlos projetava. Mas o lado sombrio do colégio começava a se manifestar de maneira sutil, com corredores que pareciam murmurar e olhares desconfiados se multiplicando. Clara notou outros alunos começando a se afastar e comentando sobre as ameaças de Carlos, e isso a fez sentir uma inquietação maior. O que começava como um movimento de resistência parecia agora também despertar um submundo de medo. Na saída da escola, Clara viu Carlos se aproximando, os olhos fracos, como se já soubesse que o terreno sob seus pés estava se movendo. A adrenalina correu pelas veias de Clara, e algo dentro dela se incendiou. Agora, mais do que nunca, ela precisava manter a coragem. Eu não tenho medo dele, pensou. Não mais. Mas como confrontar alguém que parecia ter tanto poder e influência? A pergunta ecoava em sua mente, e dentro daquelas dúvidas estava o desconhecido que sempre a assombrava. Estava prestes a se aventurar em um território desconhecido e, sem perceber, chamou seu grupo para se reunir às pressas novamente. Um novo plano precisava ser criado, um plano que iria decidir quem teria o controle daquela batalha. E a resposta estava a apenas um passo à frente. O grupo se reuniu novamente na pequena sala de informática, um espaço que antes era apenas um lugar de estudo, mas que agora se tornava o quartel-general da resistência. Clara olhou para os rostos de seus amigos e sentiu a determinação pulsando em cada um deles. Havia um misto de excitação e medo no ar, e a urgência daquela reunião tornava tudo ainda mais intenso. Precisamos pensar em algo impactante, começou Clara, com a voz cheia de energia. Algo que não só chame a atenção, mas que deixe claro que estamos prontos para agir de verdade. Os olhos de Júlia brilhavam. E se fizéssemos um vídeo, tipo um manifesto? Podemos juntar todos os depoimentos e enfrentar o Carlos de uma vez, mostrar tudo o que ele tem feito. A ideia se espalhou rapidamente entre os colegas. Era mais do que uma simples gravação. Era uma chance de colocarem suas vozes juntas, unificando seus sentimentos em um único grito contra a opressão. Clara nunca havia se sentido tão conectada a todos aqueles que estavam ao seu redor. Posicionamento social, isso mesmo, disse Bruno, um garoto tímido que até então mantinha-se à parte. Façamos algo que impacte não só aqui, mas que outras pessoas vejam e apoiem a nossa luta. A energia estava alta e, pouco a pouco, as ideias passaram a fluir. Os alunos começaram a se dividir. Alguns ficariam responsáveis pela gravação e edição, enquanto outros iriam coletar insumos e depoimentos dos afetados pelas ações de Carlos.
Cada um tinha um papel, e pela primeira vez, Clara sentiu que não estava sozinha nessa. Com um sorriso determinado, Clara se lembrou das mensagens que viralizaram na escola e se deu conta de que, mesmo com tanta pressão, a verdade sempre encontrava um espaço para ser ouvida. Era a hora de transformar dor em força. Mas enquanto o grupo dividia as tarefas, sombras pairavam sobre eles. O rumor sobre uma possível retaliação por parte de Carlos crescia nos corredores da escola. Os sussurros de alunos assustados juntavam-se nas conversas. Você viu o que ele pode fazer. Não se envolva. E essa tensão começou a afetar a moral do grupo. Clara não podia deixar que isso a abalasse. Precisamos manter o foco. O medo é uma arma que Carlos quer usar contra nós. Não podemos permitir isso. Ela respirou fundo e, olhando para seus amigos, disse: Quando nos unimos, somos mais fortes. Vamos fazer isso por todos que já sofreram com as palavras cruéis dele. Com esses sentimentos pulsando em seus corações, começaram a trabalhar. As câmeras se ligaram, as vozes começaram a ecoar e não só se dirigiam ao Carlos, como a todos os alunos que haviam sofrido em silêncio. Clara sentiu lágrimas nos olhos ao ouvir as histórias que surgiam e, mesmo sabendo que a batalha estava apenas começando, percebeu que cada palavra a elevava mais em força e união. Mas enquanto gravavam, a porta se abriu com violência e Carlos entrou, sua presença dominadora preenchendo o espaço. Ele olhou para eles com um sorriso desdenhoso, seus olhos carregando uma frieza que quase congelou o ambiente. O que vocês pensam que estão fazendo? Acham que podem me enfrentar sim? A sabedoria popular diz, quem mexe com fogo acaba se queimando, disse ele com um tom ameaçador. O ar ficou pesado e a tensão explodiu em palavras não ditas. Clara podia sentir os corações de seus amigos acelerando, e naquele momento estava claro que o que estava em jogo ia muito além de um simples vídeo ou manifesto. Era a luta pela liberdade, pela verdade e, mais importante, pela coragem de se levantar diante dos opressores. Com os músculos tensos e o coração pulsando forte, Clara se virou para Carlos. Não vamos ter medo de você, essa é a nossa hora. A resposta a essa provocação estava no ar, mas o que seria dela? Enquanto a tensão pairava, a pergunta ecoava na mente de Clara. Até onde ela e seus amigos estavam dispostos a ir para lutar por suas verdades? O peso da ameaça nas palavras de Carlos pendia no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Clara podia sentir a adrenalina crescendo dentro dela e o olhar de seus amigos mudando, como se cada um estivesse se preparando para a luta que estava por vir. As câmeras continuavam a gravar, mas o momento que se desenrolava à frente delas era tão intenso que parecia que o mundo ao redor havia desacelerado. Carlos riu, um riso frio e desdenhoso, como se estivesse assistindo a um espetáculo cômico. Vocês realmente acham que algo tão pequeno como um vídeo vai me parar? Vocês são apenas crianças brincando de adultos. Não têm ideia do que estão fazendo. Aquelas palavras cortaram o ar como facas. Clara poderia ter sentido a determinação se esvair, mas ao invés disso, um fogo começou a arder dentro dela. A lembrança de todas as outras vítimas de Carlos a fez resistir ainda mais. Nós não somos pequenos, nós somos muitos e juntos temos poder. Os olhos de Carlos se estreitaram e por um momento Clara viu um lampejo de dúvida percorrer seu rosto, como se ele não estivesse tão seguro de sua posição opressora. As palavras de Clara ecoaram na sala, alcançando e acendendo a coragem nas almas de seus amigos. Julia, que tinha estado em silêncio, finalmente se manifestou. Carlos, você não pode calar nossas vozes. Isso é mais do que apenas nós. Isso é por todos que você feriu e que ainda estão silenciados, com medo de se levantar. As palavras dela pareciam ressoar como um chamado, unindo o grupo. A tensão estava palpável, mas a fraqueza hesitante no olhar de Carlos começou a se transformar em raiva. Ele avançou um passo, mas as vozes dos alunos se elevaram contra ele como um coro decidido. Chega! Gritou Bruno, sua timidez desaparecendo enquanto ele se erguia ao lado de Clara. Nós não vamos nos deixar intimidar. Seu tempo acabou, Carlos. Os outros se juntaram a ele, levantando os rostos com expressão determinada, os olhos brilhando com uma esperança renovada. O medo que antes os paralisava agora fluía como um combustível, tornando-se uma força coletiva e poderosa. Então, algo mudou. Carlos recuou. O sorriso desapareceu do seu rosto e a frieza foi substituída por raiva. Clara se deu conta de que ele estava tentando recuperar o controle, mas já era tarde.
Eles estavam juntos, e isso era tudo o que importava. É hora de vocês aprenderem uma lição. Carlos rosnou, palavras cheias de ameaça. Mas antes que ele pudesse continuar, Clara sentiu a necessidade de fazer algo mais. Estamos gravando tudo isso, Carlos. Se você tentar nos calar, o mundo verá quem você realmente é. Estamos prontos para lutar. Clara apontou a câmera para ele e, por um breve momento, sua postura hesitante fazia com que ele parecesse humano, vulnerável, e isso era tudo que a resistência precisava. Carlos arfou, sua expressão mudando para uma mistura de raiva e medo. Ele virou-se abruptamente, saindo da sala e batendo a porta com força. O barulho ecoou, mas a equipe não se deixou abalar. Isso foi só o começo, disse Clara, com um sorriso vibrante. O grupo agora estava eletrificado, cada um sentindo um novo ímpeto de coragem. Mas enquanto eles comemoravam a pequena vitória, Clara sabia que Carlos não ficaria quieto por muito tempo. A retaliação era uma certeza, e a dúvida começou a se infiltrar no coração dela. O que aconteceria a seguir? Com a adrenalina ainda pulsando, Clara olhou para os rostos de seus amigos novamente, percebendo que essa luta estava apenas começando. O que viriam a enfrentar agora eram as coisas mais profundas e complexas, a verdadeira força que reside na vulnerabilidade e nas consequências de se levantar contra quem faz mal. E com esse pensamento, ela não pode deixar de se perguntar: seriam eles fortes o suficiente para enfrentar a tempestade que Carlos estava prestes a desencadear? O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de um vermelho intenso, como se estivesse alertando Clara e seus amigos sobre a urgência do que estava por vir. A equipe se reuniu na sala de aula, o clima ainda eletrificado pela confrontação com Carlos. O peso das palavras trocadas ainda flutuava no ar, e a ideia de que a batalha estava longe de terminar começava a pairar sobre eles. Clara respirou fundo, tentando se acalmar. Sabia que a vitória momentânea era apenas um pequeno passo em uma estrada muito mais longa. Precisamos nos preparar, disse, o tom de sua voz firme. Os olhares dos amigos se encontraram, e mesmo sem palavras, um pacto silencioso foi firmado entre eles. Como vamos fazer isso? Perguntou Bruno, a hesitação tingindo seu olhar. Era uma pergunta essencial, e todos estavam pensando. A adrenalina da luta anterior começou a dar lugar ao medo do que Carlos poderia fazer em resposta. A incerteza o cercava como sombras. Precisamos coletar mais provas e histórias de quem ele machucou, sugeriu Júlia, a determinação se acendendo em seu olhar. Temos que mostrar ao mundo que não estamos sozinhos, que somos muitas vozes. Clara sentiu um brilho de esperança. Sim, e se nós conseguíssemos uma entrevista com essas pessoas? A ideia começou a tomar forma, e cada um parecia ver seu papel na luta contra Carlos. Nos dias seguintes, eles poderiam gravar depoimentos, contar histórias e dar voz aos que ainda estavam silenciados. Não apenas por eles, mas por todos que sofriam em silêncio. O plano estava traçado, mas Clara não conseguia se livrar da inquietação. Carlos não era apenas um antagonista. Ele era uma força que havia deixado marcas profundas na vida de tantos. Precisamos agir rápido, alertou, percebendo a urgência que envolvia a situação. Os amigos concordaram. Vamos fazer uma reunião amanhã e juntar todo mundo, opinou Bruno, agora com a postura mais confiante. Se mais pessoas se unirem a nós, teremos mais força. A reunião foi marcada, e conforme os dias passavam, a expectativa e o nervosismo cresciam. Eles começaram a recolher histórias, a se reunir em pequenos grupos e a gravar vídeos. A conexão entre eles se tornava cada vez mais forte à medida que compartilhavam experiências e se apoiavam. Clara experimentou uma sensação de pertencimento que não sentia há tempos. Era como se cada um fosse uma peça crucial de um quebra-cabeça, e juntos eles se tornavam uma força. Porém, no fundo da mente de Clara, a preocupação persistia. O que Carlos estaria planejando em resposta a tudo isso? A ideia da retaliação a consumia, mas ela se obrigou a afastar esses pensamentos. Havia algo mais poderoso em jogo, a esperança de transformar dor em força. Na noite antes da reunião, Clara não conseguia dormir. Virava-se na cama, pensando em cada palavra que poderia dizer, cada coração que poderiam tocar. E então, antes que o sono a dominasse, uma pergunta se formou em sua mente. E se Carlos souber do que estamos fazendo? E se ele tentar nos silenciar de novo?
Quando o dia finalmente chegou, Clara olhou para seus amigos e sentiu a pressão aumentar. O que fariam se Carlos realmente tentasse impedir o que estava prestes a acontecer? O relógio marcava a hora da reunião, e todos chegaram com um brilho nos olhos. Mas Clara podia sentir a tensão se acumulando, como um fio prestes a se romper. A coragem os unia, mas a consciência do perigo os acompanhava. O que estava por vir iria desafiar o que eles haviam construído. E assim, com o coração acelerado e a mente fervilhando, Clara se perguntou: será que a união deles seria forte o suficiente para resistir ao furor de Carlos? A reunião começou, e o clima era de expectativa. Clara sentia o peso de cada olhar fixo nela, um turbilhão de emoções se misturando na sua mente. Era a hora de enfrentar a verdade, e cada passo que dava nessa direção parecia arrastar um pouco mais das sombras que cobriam seu entusiasmo. Estamos aqui para nos unir e trazer a verdade à tona, Clara anunciou, sua voz firme, mas cheia de emoção. Precisamos nos lembrar que não somos apenas indivíduos. Somos uma comunidade, e juntos somos mais fortes. A cada palavra, os ânimos se exaltavam. Os alunos se levantavam, compartilhando suas histórias e experiências com Carlos. Uma onda de empatia e união se espalhava, onde risos e lágrimas se misturavam, e a luz começava a brilhar nas almas outrora amedrontadas. Mas enquanto tudo isso se desenrolava, a porta se abriu, e como um relâmpago no céu, Carlos entrou. Seu olhar era cortante, a arrogância transparecendo em cada movimento calculado. O sorriso desdenhoso mostrava que ele estava a par dos planos de Clara. Vocês acham que podem mudar alguma coisa? Que podem enfrentar a mim? Carlos começou, sua voz carregada de desprezo. Acreditam que suas histórias podem derrubar um poder como o meu. A continuidade da escola depende de mim. O pavor tomou conta do grupo. Tudo aquilo que haviam construído parecia desmoronar com a presença dele. Clara respirou profundo. Não era a hora de se deixar intimidar. Carlos, sua influência não pode apagar as vozes que estão se levantando. Nós estamos prontos para lutar por um futuro melhor. Enquanto falava, sentiu a mão de Júlia apertar a sua, oferecendo apoio silencioso e necessário. Um aluno, tomando coragem, levantou-se. Você não é imbatível, Carlos. Você não é o que representa a escola. Nós somos. Esses jovens merecem respeito, dignidade. Mais vozes se uniram ao coro. A coragem da coletividade estava fazendo Carlos hesitar. O clima na sala mudava rapidamente. O que havia começado como um confronto de forças estava se tornando um verdadeiro movimento. Clara viu a determinação em seus colegas, e a força do grupo crescia como um sol nascente, dissipando as nuvens de medo. Carlos, percebendo que suas táticas não estavam funcionando, mudou de abordagem. Vocês acham que isso aqui vai mudar algo? A verdade é que ninguém vai ouvir vocês. Com essas palavras, Clara entendeu que Carlos estava desesperado. Ele não se via como um inimigo, mas como um poder incontestável. E era precisamente essa crença que precisava ser desmantelada. Não precisamos de sua aprovação para sermos ouvidos, Clara proclamou. O que buscamos é um espaço de dignidade e respeito, e é isso que estamos dispostos a lutar. A sala agora pulsava de energia. Carlos tentou desviar a atenção, mas Clara e seus amigos se mantiveram firmes. Os vídeos estavam prontos e foram exibidos, testemunhos que mostravam não apenas a dor, mas o desejo de mudança. Ao ver as histórias, alguns professores se sentiram tocados. O silêncio pairava no ar, mas não havia dúvida. A verdade estava ressoando. Com o impacto dos depoimentos, Clara viu a reação nos olhos de seus colegas. A mistura de raiva e compaixão era visível. Carlos começava a perder terreno. O poder que ele acreditava ter agora estava se desvanecendo diante da força daquela aliança. Vocês acham que estão sozinhos? Carlos retrucou, a voz decidida, mas o nervosismo já era palpável. Seja lá o que vocês estejam tentando fazer, não irá funcionar. Mas Clara não recuou. Vamos expor suas ações ao mundo, Carlos, e isso será apenas o começo. Nesse momento, cada um ali percebeu que, apesar do medo, a força de sua verdade era inegável. A batalha estava longe de ser ganha, mas o que havia começado como uma luta interna estava se transformando em um levante,
um convite à transformação. Enquanto Carlos tentava recuperar o controle, o grupo se uniu em um coro poderoso. Sua união vibrava como um hino de coragem e determinação. Vamos lutar por um futuro melhor, juntos! Clara gritou, suas palavras ecoando pela sala e unindo cada coração em torno de um propósito comum. E assim, a verdadeira transformação começou. Clara olhou para seus amigos e viu não só colegas, mas uma verdadeira família unida pelo desejo fervoroso de mudança. A dor de Carlos, por mais ameaçadora que fosse, não poderia competir com a luz que nascia dentro deles. A história de Clara, imortalizada entre sua avó e seus alunos, finalmente começava a ser contada do jeito certo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa esperança com mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. É a sua chance de ser parte dessa mudança.